Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Passando a palavra para o irmão Roberto, que ele vai estar trazendo uma palavra nessa noite aos nossos corações e que seja o Espírito Santo de Deus Amém. a falar através desta palavra. Glória a Jesus. E esta Aleluia. palavra, que a palavra Amém, do Senhor Pai. não volta para ele vazia. Glória a Deus. Amém, amada igreja. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Deus abençoe a vida de cada um que está aqui reunido, né? A Bíblia fala que quando nós nos reunimos no nome do Senhor, Ele se faz presente. Estando dois ou mais reunidos, o Senhor é o cabeça da reunião. Quando nós nos reunimos no nome dEle, né? Estamos aqui para glorificar e bendizer o nome do Senhor. Nós não estamos juntos no mesmo lugar, mas estamos juntos no mesmo Espírito. Aquele Espírito que nos salvou, que nos redimiu e que tem nos dado crescimento nesse tempo também. Porque tudo para a glória de Deus. Tudo que o Senhor faz é bom. Se Deus permitiu esse tempo, algum propósito para a glória dele, Ele tem, né? Começar pedindo oração pelos nossos irmãos da aldeia, né? Guarani, aqui no Jaraguá. Infelizmente já foi reportado o primeiro caso, né, de Covid na aldeia. Nós estamos orando, cremos que o Senhor vai dar vitória para esse povo também. Vamos estar clamando para que Jesus possa guardar cada um, né? E que eles possam ver a mão do Senhor sobre a vida deles também, para que eles possam testemunhar que o Senhor é Deus. E falando sobre a aldeia, em 2018, né, enquanto a gente estava ali caminhando, levando a palavra de Jesus, né, dando um apoio para algumas famílias, me chamou a atenção um pé de amora, né, bem pequenininho, devia ter ali uns 80 centímetros. E o que me chamou a atenção naquele pé de amora, ele tinha poucas folhas e tinha, pro tamanho dele, até bastante frutos, né? E era uma amora grande, bem madura, né? Suculenta mesmo. Eu falei, meu Deus, olha o tamanho desse pezinho de amora aí. E que fruto, né? E aí a gente seguiu a nossa visita, seguimos fazendo nosso trabalho lá, abençoando nossos irmãos também, sendo abençoado com aquilo que Deus estava fazendo na nossa vida já, né? Até que a gente se deparou com uma árvore, um pé de amora grande, mas grande mesmo, maior do que as casinhas que tem lá, né? Muita folha. Aí conforme eu fui chegando perto, eu vi aqueles frutos bem pequenininho, mirrado. Eu falei, meu Deus, mas que coisa, como é que pode? Né? A gente olha ao longe aquela árvore frondosa, chama atenção, que coisa linda, maravilhosa, mas quando a gente chega ali, aquele fruto bem pequeno, né? E isso me lembrou da palavra, que o Senhor quer que nós... a vontade de Deus é que nós possamos dar fruto em abundância, frutos perfeitos, né? E aquele pezinho de amora ali com fruto melhor, mais suculento, mais atraente do que aquela árvore grandona e frondosa. Em cima disso, Deus preparou uma palavra para mim, né? E eu preguei na aldeia, né, nesse tempo, né? E pouco tempo depois fui convidado pelos irmãos da IPJI para um chá da tarde com Deus, né? A irmã Madalena convidou a gente ficou muito feliz por essa oportunidade. E aí essa palavra eu acabei levando também ali nesse encontro com Deus, e foi tremendo o que Deus falou. Até porque o tema do convite tinha a ver com a pregação que Deus já estava dando antes. Era uma chá da tarde com Deus, né? E o tema era homens e mulheres que frutificam. Falei, Senhor, com Deus frutificando, né? Com Deus nós frutificamos. Falei, amém, Jesus. E aí a pastora Márcia ontem solicitou para a gente trazer a palavra hoje, né? E é uma bênção para nós. E aí eu comecei a meditar e falar, Senhor, o que nós vamos trazer para a tua igreja? Aí eu comecei a colocar no papel algumas coisas que Deus tem colocado no meu coração, né? E aí eu lembrei que em 2017 eu acordei pela manhã e eu vi, foi muito claro, Deus dizendo assim, eles estão tentando fazer o certo, mas não estão em mim. Aí em 2018, na aldeia, eu tenho essa experiência em relação à árvore, né, o fruto. Preguei na IPJI. E aí o que aconteceu, irmãos? Esses dias, eu zapeando pela internet, eu acabei ouvindo uma live de uma irmã que estava no Havaí. Ela é a esposa do missionário que fundou a Jocum no mundo, né? Jocum é uma missão evangélica, né? Jovens com uma missão. Eles são muito ativos no reino, na questão do evangelismo, das missões, em todas as nações da terra, né? Eles vão e levam essa palavra.
E para minha surpresa, o que essa irmã estava pregando? Ela estava pregando sobre o fruto, sobre esse tempo que nós estamos vivendo, né? A poda de Deus, porque é uma poda. Querendo ou não, todos nós estamos passando por uma poda. Quando nós não paramos, Deus para. Por quê? Porque não somos nós quem traçamos metas, fazemos planos, decidimos. Nós não podemos ir à frente de nada, nada, nada. É um tempo para a gente parar e buscar o Senhor, meditar, entender o que Ele está falando, né? Tem hora que a gente tem que parar, ouvir a voz do Senhor, e é o que Deus está fazendo. E essa irmã pregando ali, e ela começou a falar que na casa dela ela tinha um pé de mamão e um pé de macadâmia, né? Macadâmia, se eu não me engano, é uma noz, enfim. E ela começou a falar que o pé de mamão, você planta ele em 9 meses, ele já dá fruto ali, né? E a tal da macadâmia são 5 anos para poder frutificar. E 7 anos para poder levar para o mercado. E aí ela começou a explicar que no final das contas, mesmo apesar do tempo, a macadâmia acaba dando um retorno maior. Até mesmo em questão de nutrientes, né? Eu vou depois colocar no grupo daí que já está aí para os irmãos poderem ver essa palavra, tremendo. E aí a irmã fazendo uma live da casa dela, junto com outras pessoas da Jocum, ou seja, até a Jocum, que está se movimentando no globo, levando o evangelho, teve que parar também. Aí eu falei, Jesus, o que o senhor está falando com isso, né? E ela pregando sobre a poda. Aí eu lembrei que poucos meses atrás, a mãe teve uma visão noturna, um sonho, né? E a gente está sempre compartilhando o que Deus tem mostrado, e Deus mostrou para ela uma poda. Ela viu uma árvore podada, e Deus tinha falado para ela que essa árvore já tinha sido podada, né? E estava passando por uma segunda poda. E de repente ela viu ali crescendo 3 galhos, né, mãe? Muito bonito. Bem grande. E depois a obra ia, que era uma beleza. Ou seja, algo nesse tempo Deus está fazendo. Isso é para mostrar. Depois dessa poda vai ter crescimento. Isso é para mostrar para a gente que quem é o dono da obra é o Senhor Jesus. Nós precisamos estar atentos, porque se Ele nos chamou, Ele nos chamou para pregar aquilo que Ele quer. É que nem quando Ele falou com Ezequiel. Ezequiel, eu estou te levantando para você ir lá e pregar para eles aquilo que eu quero falar. Não tenha medo. Ainda que eles não te ouçam, fale, anuncie. E assim é com todos nós, irmãos. Cada um de nós que servimos ao nosso Deus. O Senhor quer que nós vivemos para Ele. A vontade do Senhor é que a gente pregue a palavra dEle, mas na direção dEle. Quando nós olhamos para o apóstolo Paulo queria ir para um lugar, o Espírito Santo falava, não, você vai vir para cá. Então assim, quem vai à frente é o Senhor. Vamos lá, estar meditando aqui, para não ficar somente nas minhas palavras, no livro de João, né? João capítulo 15. João capítulo 15 diz assim, eu vou deixar esperar um pouquinho para ver se os irmãos quiserem acompanhar também na palavra, né? Está abrindo a palavra do Senhor, para estarmos juntos aqui. Enquanto os irmãos têm esse tempinho para buscar na Bíblia aí, essa passagem, a gente vê na Bíblia que quem andou com Deus? Enoque andou com Deus. E foi arrebatado. Quem andou com Deus profetizando, ele subiu na carruagem de fogo, né? Isso fala muito conosco, irmãos. Quem é que vai ser arrebatado? Aquele que anda com Deus, fazendo a vontade de Deus, fazendo aquilo que Deus quer. Porque às vezes a gente, mesmo na obra, a gente corre fazendo alguma coisa e muitas vezes a gente está fazendo aquilo que Deus não pediu para a gente fazer. Então é necessário nós olharmos para a palavra, nós temos esse tempo com Deus e entender, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer de nós? Como é que vai ser depois desse tempo, esse pós-quarentena, né? Vamos estar atentos ao que o Senhor está falando. E conversando outro dia com o irmão sobre Moisés, Deus ministrou algo tremendo ao meu coração também. Porque se Deus te chama, é Ele que te capacita, irmão. Não olhe para a sua capacidade ou falta dela, né? Quem era Moisés? Deus preparou Moisés para poder cumprir um chamado, uma missão. Mas demorou 80 anos para Moisés começar a cumprir esse chamado. Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. O povo estava sofrendo no Egito, estavam ali como escravos, sendo oprimido. Deus deu o livramento para o povo de Israel através de Moisés. E Moisés, desde do nascimento, já sendo perseguido para ser morto, para não cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Irmãos, Deus chamou você. Se coloque na posição.
Ouça a voz do Senhor. Não tem quem possa impedir. Só você pode impedir. Só eu posso impedir. Como? Desobedecendo. Dizendo não ao Senhor. Não vamos dizer não ao Senhor. Vamos falar, Senhor, eis-me aqui. Só que não é no nosso tempo, é no tempo dele. E aí Moisés cresceu naquele palácio para ser um faraó. Cresceu ali como um príncipe, tendo do bom e do melhor. Muitas vezes Deus permite a gente passar por isso. Só que não é para a gente viver isso nessa terra. E aí de repente Moisés é tirado daquele ambiente, né? Provocou um assassinato ali, Deus permitiu, Moisés foge do Egito, e depois de viver 40 anos ali, comendo do bom e do melhor, naquele palácio, aprendendo a cultura egípcia, sendo preparado para reinar. Aí o que acontece com Moisés? Vai pastorear as cabras de Jetro. E ali ele se casa, e ali ele fica 40 anos lidando com o rebanho, né? Imagina, um homem que estava crescendo para ser príncipe, para ser faraó, para ser rei, ou para viver como? De repente se vê no meio do deserto cuidando de animais. E a gente lembra que Jesus foi para o deserto, João Batista foi para o deserto. Deus tem algo no deserto. Então vamos aproveitar o deserto. É um tempo de deserto, é um tempo de poda, glória a Deus por isso. Vamos ouvir o que Deus está querendo falar com a gente. E aí, irmãos, ele ficou aquele tempo ali, 40 anos cuidando dos animais ali, né? E Deus tratando com ele. Por quê? Moisés cresceu naquela cultura do Egito, só que ele não era egípcio. Moisés, quando saiu do palácio e foi andar no deserto com os animais ali, o Senhor estava tirando de Moisés o Egito. Deus estava preparando Moisés para poder guiar um povo que também ia ter que sair do Egito. É tremendo. Quem é que preparou Moisés para o chamado? Foi o próprio Deus. Não há teologia que possa fazer isso. Não há escola de missões que possa fazer isso. Podemos estudar, podemos fazer teologia, pós, podemos fazer cursos de missões. Irmãos, mas se Deus não tiver no chamado, se Deus não estiver conduzindo, não vai ter a mesma eficiência, não vai ter a mesma eficácia e corremos o risco de fazer aquilo que Deus não pediu, que Deus não mandou. Senhor, o que o Senhor quer de cada um de nós? Revela para os teus filhos. Porque se nós somos chamados, nós podemos responder como escolhidos. Aleluia. Fala, Senhor, eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Verdade. Me usa, me coloca no rumo do destino profético que o Senhor tem para a minha vida. Fala com Deus. Você foi escolhido para poder fazer diferença, para frutificar para o Senhor. Santo. Não deixa nada nesse mundo te impedir, não deixa as tuas escolhas te impedir, não deixa a tua vontade te impedir, porque no fundo, é sempre uma questão de escolha. Ou você responde o chamado, ou você não responde. Ou nós vivemos como religioso dentro de um templo, ou nós fazemos aquilo que Deus quer, dentro do templo, fora do templo, em todo o tempo. Em todo o tempo. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Nós precisamos da presença do Senhor. Nós precisamos chorar para sentir Deus, para que a gente possa falar, Senhor, eu quero dar um passo atrás. Vai o Senhor na frente. Me leva, me conduz, porque eu não sei sair do deserto. Me leva, me conduz, porque eu não sei onde é a terra da promessa. O Senhor preparou Moisés para tirar aquele povo do Egito, irmãos. E foi tremendo, tremendo. Por quê? Depois que Moisés está cuidando dos animais ali no deserto, Deus se revela para Moisés, Moisés toma aquele susto, dá um monte de desculpa para Deus. Como é que Moisés ia voltar para o Egito? Ele sabia que ele tinha matado um homem lá. Moisés fala, Senhor, eu tenho um lábio pesado, eu não posso. E Deus falou, você vai e você vai. E ele foi, irmãos. Aí de repente está lá Moisés, agora como um pastor de ovelhas falando com o rei do Egito, a maior potência da época. É tremendo o que Deus faz. Mas Moisés agora ele chega ali não como um rei para falar com o rei. Ele chega ali como um pastor. Por quê? Porque Deus não precisa de rei não. Deus precisa de homens e mulheres obedientes a Ele, que desçam, que se humilhem e falam, Senhor, eu sou somente um pastor de ovelha. Mas quem faz sinais e maravilhas no Egito é Deus. Aleluia. Não somos nós, é o Senhor. A única coisa que Ele quer é que a gente desça, que a gente se humilhe. Muitas vezes a gente se acha tímido, de boca pesada, né? E não quer fazer. O problema é quando a gente começa a se desenvolver e começa a se achar alguma coisa naquilo que Deus faz. São dois extremos. Que nós não viemos nos trancar, nos fechar. E que também nós não viemos nos exaltar naquilo que Deus faz. Porque Deus fez sinais tremendos e maravilhosos através da vida de Moisés. E ali Deus tirou, arrancou o seu povo que estava sofrendo do Egito. Humilhou aqueles demônios. Humilhou Deus por Deus daquela nação. O Senhor falou, Ele é o único que é Deus. O resto é mentira. Mentira que Satanás criou para poder amarrar a vida daquele povo. Como amarra a vida de muita gente hoje através de outras mentiras. Há a verdade em Deus. Somente em Deus. E aí a gente vê aquele homem, agora como um pastor de ovelhas, tirando uma nação que estava em prisão no Egito.
E aí ele começa caminhando naquele deserto com aquele povo. Irmãos, Moisés conhecia o deserto. Moisés conhecia o palácio. Moisés, 40 anos no palácio, Deus preparando ele, não era para ele viver uma vida de faraó. Era para ele poder voltar lá e falar com o faraó na mesma linguagem, de igual para igual, acima, porque ele tinha Deus Todo-Poderoso na vida dele. Ele apenas aprendeu a língua do egípcio, a cultura do egípcio, para chegar um dia e falar: egípcio, liberta o povo do Senhor. E quando ele teve que sair dali com aquele povo, ele falou: pode deixar porque o deserto eu conheço. Fiquei 40 anos no palácio, fiquei 40 anos no deserto, vamos embora. E o povo ficou 40 anos no deserto. Então a gente olha como Deus é maravilhoso. Na vida de Moisés, sem Moisés jamais imaginar, ele já estava sendo preparado para cumprir um propósito que ele não sabia. Esse propósito estava escondido em Deus no tempo certo, irmãos. Não fica aí olhando para ninguém, julgando ou sendo julgado. Nós temos o costume de julgar pela aparência. Nós temos o costume de limitar as pessoas, de medir a pessoa pelo aquilo que a gente acha, que a gente pensa. Nós não sabemos o que Deus está fazendo na vida de ninguém. Muitas vezes a gente pode estar se levantando contra um Moisés que está cuidando de ovelha, mas de repente esse Moisés já foi um príncipe. E de repente esse Moisés que está cuidando de ovelha ali pequenininho, esse Moisés aí vai ser um dos maiores líderes, como foi. E foi usado por Deus para tirar o povo dele do Egito. Irmãos, olhem para o Senhor, não se limite pelo que o outro fala, pelo que o outro ri de você, pelo que o outro te diminui, pela maneira como o outro te olha. Não, irmãos, porque muitas vezes até mesmo nós, entre irmãos, fazemos isso. O próprio Pedro, o apóstolo Pedro, quis impedir Jesus de ir para a cruz. Ele achava que estava ajudando, mas ele estava atrapalhando. Jesus fala assim: para trás de mim, Satanás. Ou seja, adversário. Por que adversário? Pedro, agora há pouco Deus te revelou que eu sou o Messias, o Filho de Deus. E agora você se coloca como adversário, querendo impedir a obra de Deus, do Pai na minha vida. Ele não sabia que Jesus tinha que ir para a cruz. Irmãos, nós não sabemos nada, nós julgamos pela aparência, nós julgamos pela nossa maneira de enxergar, nós não sabemos nada e erramos. Erramos porque julgamos aquilo que Deus está fazendo. Deixa Deus trabalhar nesse tempo, deixa Deus trabalhar na sua vida, deixa Deus trabalhar na vida do Hasharev, canta na Bashai, deixa Deus trabalhar na vida do teu irmão, não põe a mão, não atrapalha, para que você não se ache lutando contra o próprio Deus. Aleluia. Vamos edificar uns aos outros, vamos orar uns pelos outros, vamos abençoar uns aos outros, porque somos homens mortais. É tremendo como Deus fala com Ezequiel. Eu não lembro se falou com outro profeta desse jeito. Deus falava: homem mortal. Para quê? Para ele lembrar que ele é pó. Aí você olha para o apóstolo Paulo, agora me recordo disso. O apóstolo Paulo teve visões tão tremendas da parte de Deus, que Deus permitiu ele ser aflito ali pelo espinho da carne. Por quê? Para que ele não se ensoberbesse, para que ele não se engrandecesse pelas visões que Deus estava dando para ele. Aí você olha para Ezequiel e vê Ezequiel tendo visões de Deus maravilhosas, o Espírito de Deus levantando Ezequiel. E Deus fala: homem mortal. Homem mortal, nós somos homens mortais, irmãos. É hora da gente baixar a bola, buscar o Senhor, se colocar na presença dele. Nós somos homens e ele é doido, ele é Deus. Ele precisa, ele quer, ele escolheu, ele planejou usar o homem. Mas para a glória dele, não é para a nossa glória não. Porque se nós nos engrandecemos, o Senhor nos abate. Se nós nos humilhamos, o Senhor nos exalta. É o que diz a palavra. Então quando Deus nos levantar, vamos continuar andando pequenininho, para que Deus seja engrandecido, para que Deus seja maravilhosamente engrandecido. E eu creio que Deus quer curar sim, Andressa, sua mãe, em nome de Jesus. O Senhor chama, o Senhor tem falado. A única coisa que Deus quer é que a gente responda: venha. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. O problema é que muitas vezes nós queremos andar com Deus do nosso jeito. Não existe isso, irmãos. Jesus falou: seja feita a vontade de Deus, na terra como é no céu. Vamos buscar ouvir o nosso Deus. Vamos buscar ouvir da boca dele a maneira como ele quer que a gente viva. Não tem como servir a Deus do meu jeito. Não tem como fazer uma lista de sonhos, de planejamentos e de falar: Deus, eu quero assim, assim, assim. Não tem, irmãos. Deus já tem tudo preparado. É o melhor, o maravilhoso, é o eterno. A Bíblia fala que nós comeremos o melhor dessa terra. Mas a gente tem que estar atento, porque sempre o inimigo vem lá e prepara algum prato para fazer com que a gente saia da obediência. E aí somos nós que colhemos o quê? O fruto da nossa desobediência. A vontade de Deus é abençoar. A vontade de Deus é fazer com que a gente cresça. A vontade do Senhor é que a gente glorifique o nome dele em sinais e maravilhas. Mas quem é que atrapalha tudo isso? Nós mesmos. Por quê? No fundo é uma questão de escolha. Nós precisamos negar a nós mesmos. Não faz sentido. Quem morreu não tem como realizar mais nada. O que é a morte? O batismo.
Eu morri para esse mundo, para que Cristo viva em mim. A Bíblia diz que Jesus me comprou com o sangue dele. Esse corpo não me pertence mais. Eu não posso em Cristo querer fazer as coisas que o mundo faz. Por quê? Esse corpo pertence a Jesus. Ele comprou com o sangue dele, para que o Espírito Santo use esse corpo para a glória dele. Então não tem como eu querer andar com o pé na vontade de Deus e um pé na minha vontade. Morto não tem vontade. Nós já morremos para esse mundo, para que o Espírito de Deus habite no nosso corpo e faça a vontade dele. É isso. O resto é religião. Ou nós obedecemos a palavra, ou nós servimos religião. Nós precisamos descer. Nós precisamos obedecer. E que Deus venha tratar com cada um de nós, no profundo mesmo, para que a gente possa seguir a vontade dele. Vamos aqui para João 15 agora? Santo Deus. 20 minutos. Diz assim, João 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Jesus é a videira verdadeira. E o meu pai é o lavrador. Se o pai é o lavrador, quem é que plantou a videira? O pai. O pai enviou o filho. Jesus é a videira verdadeira, enviada pelo pai, plantada pelo lavrador. Aí diz assim, todos os ramos que não dão uvas, o lavrador, o pai, corta, embora eles estejam em mim. O pai é o lavrador, Jesus a videira. Nós somos os ramos. Embora estejamos em Cristo, mas se a gente não der fruto, o pai corta, irmãos. Não tem como um galho viver de si mesmo. Não tem como um ramo viver de si mesmo. Nós dependemos da videira. Um galho enxertado na videira depende dos sais minerais, da água, de tudo que vem da terra. Quem arranca? As raízes da videira arranca da terra e traz para o galho. O galho tem que fazer a vontade. O galho não pode fazer a própria vontade. O galho ele tem que vir para frutificar. Ele tem que pegar aquilo que ele recebe da videira de Jesus e frutificar para Deus. Mas os ramos que dão uvas, ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uva ainda. Depois eu vou colocar também no grupo aí um vídeo que na época eu pesquisei para poder entender sobre isso, né? E tudo isso começou andando pela aldeia e quando eu vi duas árvores, né? Uma árvore pequenininha lá, com poucas folhas, mas com frutos bons, grande. Uma árvore grandona, bonita, com frutinhos bem mirrados. Eu lembrei de Jesus, quando passou pela figueira e falou, seca-te, não tem fruto. É o princípio, nós fomos chamados para frutificar, irmãos. Nós não podemos parar. Nós não podemos permitir que o inimigo nos engane para querer viver esse mundo, para viver as coisas desse mundo. E pela misericórdia de Deus nós estamos aqui falando sobre isso. Porque o mundo de alguma forma seduz. E muitas vezes, mesmo não na prática do pecado mundano, mas quando nós deixamos de ouvir a voz de Deus para desfrutar de algumas coisas que tem no mundo, nós já estamos pecando por não estar fazendo a vontade de Deus. Nós temos que estar atento a isso. Então diz assim, quem dá o fruto, o lavrador, o pai, ele limpa para que dê mais fruto ainda. Irmão, todo lavrador que planta, ele quer colher. Pergunta para o agricultor, ele quer colher. Quando o pai plantou Judá e Israel, em outra passagem diz isso, eles eram como dois pés de uvas ali, duas vinhas, né? E o Senhor esperava que eles dessem frutos doces, mas vieram a dar frutos azedos. O que Deus fez? Cortou. Cortou tanto Judá quanto Israel. Os dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E ali em Isaías 9 nós vemos Jesus sendo revelado já. Porque o judaísmo foi cortado. Porque eles não conseguiram cumprir ali aquilo que Deus tanto esperava deles ali. E aí, pela graça do Senhor, Jesus Cristo foi enviado. E Jesus ele cresceu como esse renovo, como uma nova aliança. Nova aliança. Renovo, Jesus Cristo crescendo ali. Por quê, irmãos? O Pai, o lavrador, ele quer frutos. E Jesus negou a sua própria vida. Jesus ele viveu nessa terra fazendo a vontade do Pai. Ele não ficou se distraindo com o que o mundo tinha a oferecer. Ele não ficou se distraindo com a glória que a religião podia dar. Jesus não andava com Pilatos. Jesus não andava com Herodes. Jesus não andava com Caifás, com o pessoal da alta da religião. Não. Jesus ouvia a voz do Senhor e pregava aquilo que o Pai mandava. Ele veio para cumprir a missão e cumpriu.
Irmãos, existe glória no mundo e existe glória gospel também. A gente tem que fugir disso tudo. A glória do Senhor não nos pertence, pertence a Ele. Quando Ele te levanta, é para você levantar a Deus. Quando Ele te exalta, é para você exaltar, é para você exaltar a Deus, é para glorificar o Senhor. Nós temos que andar em retidão, em submissão, glorificando, tendo prazer de exaltar ao Senhor, tendo prazer de levar a palavra dele. Nós somos escolhidos, isso é tremendo. Os anjos queriam pregar o Evangelho, mas o Senhor deu a nós. Irmãos, a gente ainda não entendeu a grandiosidade, a maravilha que é viver nessa palavra, ser escolhido. Nós ainda não entendemos, nós precisamos buscar em Deus para entender isso. Fala, Senhor, eu quero viver os sinais e as maravilhas que a Tua palavra promete. Ide, e esses sinais seguirão aqueles que crerem. Quando passar esse tempo, vá para a Tua maravilha acontecer. Eu quero me separar, quero jejuar, quero buscar a unção do Espírito Santo. Eu preciso, irmãos, vencer a batalha espiritual. E como é que eu venço a batalha espiritual? Estando na palavra. Jesus é a palavra. Quando nós estamos nessa palavra aqui, essa palavra se cumpre na nossa vida. Não tem como nós vencermos batalha espiritual se nós não estivermos fazendo a vontade do Pai, se nós não estivermos em submissão, praticando a palavra. Porque não adianta nós sermos apenas ouvintes da palavra, nós temos que praticar a palavra. O que é o ouvinte da palavra? É aquele que conhece tudo, mas não pratica. É como uma pessoa que não tomou banho, se arrumou, passou um perfume e foi para a rua. Não está limpo. A água que limpa, a palavra que limpa. Nós precisamos ouvir a palavra, ser lavados pela palavra, a fim de que ela nos limpe. E diz assim, ó, versículo 3: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Nós estamos limpos por essa palavra que está sendo pregada agora. Essa palavra não vem de mim, não foi eu que criei, não foi eu que inventei. Essa palavra está aqui, estou lendo. Então nós vemos três coisas aqui: Deus corta, Deus poda e Deus limpa. Quando é que Deus corta? Quando nós não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo a nossa, e Deus corta. Por quê? Se tiver muito galho e não tiver fruto, tem que cortar esses galhos para que toda a seiva vá para os galhos que vão dar fruto. Quando tem uma árvore com muita folha, é necessário podar aquela árvore, senão toda a seiva, os nutrientes da terra, vai só para as folhas, então não tem fruto. É por isso que aquela árvore grandona tinha as amoras bem pequenininhas. E aquele pé de amora pequenininho com poucas folhas, as amoras eram grandonas. Por quê? Todo o nutriente, todo o poder, toda a força da terra ia para aquele fruto. Irmãos, nós não podemos viver do nosso jeito. O Senhor nos poda, e glória a Deus. É melhor ser podado, irmãos, do que ser cortado. Porque a Bíblia fala que aquele que é cortado será lançado no fogo. Vamos buscar, fala, Jesus, tem misericórdia de mim, não me corta, me dá mais uma chance, me poda, me faz ouvir a Tua palavra, me ajuda a praticar a Tua palavra, abre os meus olhos. Se você orar, o Espírito de Deus vai ser o seu professor. Você vai ler a Bíblia na tua casa e Ele vai te revelar como é que tem que ser, porque assim é que é. Não existe homem acima de homem, não existe cobertura humana que cubra ninguém, irmãos. A palavra fala isto. A tua cobertura é a palavra, Efésios 6:10. A armadura de Deus é a palavra de Deus. Quando você lê e pratica, adora o Senhor, foge da aparência do mal, foge do pecado, Ele é a tua cobertura. Se revista da armadura de Deus, se revista da prática da palavra de Deus, pratique a palavra de Deus e não tem nada que possa te vencer. Santo. Quando morrermos, é o Senhor que nos recolheu para a glória dele. Por quê? Como Paulo disse, combater o bom combate, dar testemunho, guardar a coroa, fazer a vontade do Pai. Teve um tempo que Paulo não sabia se ele ficava ou se ele ia encontrar Jesus. Ele queria ficar porque era bom fazer a vontade de Deus e ajudar os irmãos, mas melhor era estar com Cristo. E é assim que nós temos que buscar o Senhor. Nós temos que tomar muito cuidado com muita coisa que acontece no nosso tempo. Nós temos que tomar cuidado com as nossas referências. A nossa referência tem que ser a palavra, tem que ser Jesus. A nossa referência tem que ser o que a Bíblia diz. A nossa maior referência é Jesus Cristo. Como é que Ele viveu? É assim que nós temos que viver. O que é dar fruto? Aleluia, Jesus. Dar fruto não é evangelizar, não é pregar, não é curar. Isso é consequência. Uma árvore não faz força para dar fruto. É natural. Ou seja, é sobrenatural nós darmos frutos em Jesus. Se nós estamos nele, o fruto vai vir, irmãos, sem fazer força. Como é que a gente faz para dar fruto? Andando como Jesus andou. O que é o fruto? É andar como Jesus andou. Jesus andava buscando a glória do Pai. Ele fez sinais maravilhosos.
andou sobre as águas, curou, ressuscitou e sempre atribuindo glória a Deus. Se eu fizer isso hoje, eu vou querer colocar meu nome no cartaz? Ué, a glória é minha? A glória é do Senhor, foi Ele que fez. Fujamos de toda a glória. A glória não nos pertence. Deus não divide a glória dele com ninguém. Quanto mais você descer, mais maravilhas de Deus você vai ver. Você vai viver. E é para isso que Deus te chamou. Para você ouvir Deus e fazer aquilo que Deus quer que você faça. E aí você vai ver Deus agir. E a Bíblia fala, aquele que não se santifica não verá Deus. Se nós nos santificarmos nessa palavra, nós vamos ver Deus agindo na nossa vida e através da nossa vida. Aleluia. E aí diz assim, versículo 4. Continue unidos comigo, Jesus falando, e eu continuarei unido com vocês. Aí eu lembro, em 2017, Deus falou, eles estão tentando fazer o certo. Eu falei, Jesus, eles têm, pelo amor de Deus. Até eu. Quando Deus falou eles, parecia que eu estava me eximindo, né? Irmão, se nós não estivermos praticando a palavra, todos nós podemos estar tentando fazer o certo, mas não estaremos nele. Judas não estava nele, de forma alguma. A liderança de Israel não estava nele. Eles estavam ali de alguma forma sendo religiosos. Nós precisamos, irmãos, do amor de Deus. Tudo que nós fazemos tem que ter um amor. Faça por amor a Deus, a você e ao seu próximo. Faça o que você fizer por amor a Deus, a você e ao seu próximo. E cuidado com a inveja, porque o inimigo trabalha colocando inveja nos corações, fazendo com que os irmãos se dividam, se levante um contra o outro. Porque se um reino dividido não prospera, essa é a prática do inimigo, semeando discórdia entre os irmãos. Irmãos, cada um foi chamado para alguma coisa diferente. Verdade, Jesus. Nós temos que um ajudar o outro. Nós temos que cooperar na obra do Senhor, um ajudando ao outro. Que nem o apóstolo Paulo disse, se vocês se mordem, se comem, se mastigam, se devoram uns aos outros, como é que vocês vão subsistir? Não tem como. Essa palavra é para nós. A gente vê nesse tempo pastores na internet, um acusando o outro, um se defendendo do outro. Irmãos, quem te justifica e quem te defende é o Senhor. A gente precisa lembrar disso para o resto da nossa vida. Grande Não se defenda. Aleluia. O Senhor te defende. Deus é maravilhoso. Às vezes a gente se acha incompreendido, às vezes a gente pode se achar injustiçado, às vezes a gente fica correndo atrás de um direito que muitas vezes é verdadeiro, mas isso pode virar uma idolatria, o meu direito, o eu, não. Jesus mandou dar outra face. Vamos descer e falar, Senhor, eu quero o reino. Senhor, eu quero a glória. Jesus, eu quero gastar minha vida nessa terra aqui fazendo a tua vontade. Eu quero plantar, eu quero dar fruto. Porque a minha glória não vai ser nesse mundo. A minha glória vai ser morar com o Senhor. A minha glória vai ser ver Deus face a face. Nada nessa terra pode chegar perto disso. Jesus, O que essa terra aqui tem é ferrugem. Irmãos, que isso? Essa vida é passageira. É pouco tempo. Vamos buscar o Senhor, vamos falar, Senhor, me usa. Eu quero ter novidade de vida. A palavra do Senhor diz que sinais acontecem. Peça a Deus esses sinais. Vá buscar em Deus esses sinais. E Ele vai te dar. Permaneçam em mim, Jesus disse. Continuem unidos comigo. E eu vou continuar unido com vocês. Ou seja, só depende da gente. Eu quero estar unido com vocês, diz Jesus. Jesus fala pra gente, continuem comigo. Quem é que pula fora? Nós mesmos. Pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido na planta, assim também você só pode dar fruto se ficarem unidos comigo. Eu estou unido em Jesus e me glorifico naquilo que Jesus fez na minha vida. Irmãos, o que está acontecendo? Ministérios grandes ou ministérios pequenos, homens grandes ou homens pequenos. Se somos grandes, se vivemos, se morremos, se somos pequenos, é para o Senhor. A Bíblia fala que há diversos vasos na casa. E Deus é o oleiro, é Ele que criou o vaso para cada função específica. Se você quiser sair de Deus na função que Ele te deu para poder crescer o olho em algo maior, que você julga ser maior, segundo ao seu coração, irmãos, nós pecamos nisso. Podemos deixar aquilo que Deus tem para a gente, de olho naquilo que Deus não planejou para a gente. Vamos permanecer em Jesus. E a palavra do Senhor diz isso, não ambicioneis coisas grandes, mas fica ali, nas humildes. Se Deus tiver algo diferente, maior, para a sua vida, como teve com Moisés, é engraçado, né? A gente começou falando de Moisés. 3 tempos na vida de Moisés. Crescendo e sendo criado para ser faraó como um rei, vivendo ali depois como um pastor de ovelhas. De repente muitos podiam falar, acabou Moisés. Moisés de repente fala, poxa, olha só, e agora? Tudo bem, mas estou aqui, pelo menos estou vivo, né? Está lá no meio dos animais.
Mas de repente Deus levanta ele como um líder de uma nação, irmãos. A gente fala de Moisés até hoje. Nós não sabemos nada. Nós temos que descer. Temos que viver cada dia na presença do Senhor e glorificando a Ele, agradecendo a Ele. Aleluia, Jesus. E fala: Senhor, eu quero te servir hoje. Me dá graça para te servir amanhã. E o que Ele tiver para a tua vida vai se concretizar naturalmente. Só toma cuidado para o inimigo não tirar você do centro da vontade de Deus, com brilhos que não vêm da parte de Deus, te fazendo ir atrás de outra coisa a não ser Deus, né? Vem com coisas semelhantes, muitas vezes, ao que Deus faz, ludibria os olhos e tira daquilo que Deus tem para a nossa vida. E Deus, pela misericórdia, ainda vai lá, nos laça e nos traz de volta, muitas vezes permitindo isso como um ensinamento. Irmãos, quem te prometeu é fiel para cumprir. E quando Deus chama, não tem muita lógica para nós, né? Porque a sabedoria de Deus é infinita. Moisés falou: não, para mim não tem jeito. Jeremias falou: não, eu sou uma criança. Então você vê sempre alguém dando uma desculpa. Verdade. De repente aquele cara que se achava o supra-sumo, Paulo, né? Preparado pelo Senhor para levar o evangelho para os gentios. Aí Deus fez ele cair do cavalo. Então é melhor a gente começar pequenininho. Jesus, eu sou homem, o Senhor é Deus. Eu quero fazer a tua vontade. Para concluir, irmãos, deixa eu ver quanto tempo passou aqui. Aleluia, Jesus. Para concluir, vamos abrir aqui 1 João 2, 1 João capítulo 2, versículo 4. João capítulo 2, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: se alguém diz eu o conheço, mas não obedece os seus mandamentos, é mentiroso, e não há verdade nele. Versículo 5: porém, se obedecemos aos ensinamentos de Deus, sabemos que amamos a Deus de todo o nosso coração. É assim que podemos ter certeza de que estamos vivendo unido em Jesus. Quem vive unido com Deus deve viver como Jesus viveu. Como é que eu estou vivendo? Como é que Jesus vivia? Nos meus passos, o que faria Jesus? Tem até um livro, né, que fala sobre isso. A nossa régua é Jesus. O nosso padrão é Jesus. Eu estou vivendo para mim como crente ou estou vivendo para Jesus como crente? Eu não tenho que ser crente, eu tenho que ser filho, eu tenho que ser sacerdote, porque a Bíblia fala de filhos sacerdotais. Eu não posso andar na minha vontade. Se eu estou andando na minha vontade, eu sou um filho desobediente, eu sou um filho rebelde. Eu preciso saber o que Deus quer de mim. Se Jesus é o primogênito de muitos irmãos, o que Deus espera de nós? Que andemos como Jesus. Esse é o fruto. Andar como Ele andou, glorificando o Pai, exaltando o Pai, honrando o Senhor. Amém, irmãos? Que a gente possa meditar, por favor, que a gente possa meditar nessa palavra, que a gente possa até assistir novamente, né? Aproveitando essa ferramenta, né? A internet, que a gente possa aproveitar esse tempo de reclusão, né? Quem tiver que trabalhar, que Deus abençoe que trabalhe, e quem tiver que se cuidar para ficar em casa, que Deus abençoe enquanto em casa estiver. Mas uma coisa é certa, todo mundo está sendo afetado, né? Deus está tratando com todo mundo. E é tão tremendo isso, a gente vê Deus falando de poda desde 2017 aí. Eu lembrei até de uma palavra que eu ouvi no Bola de Neve, num congresso de batalha espiritual. Eu acho que eles não colocaram essa pregação na internet. Se eu achar, eu coloco aí no grupo também. E falavam de uma espada que viria sobre o Brasil, né? Mas Deus vem para corrigir, Deus vem para poder exaltar, Deus vem para poder trazer poder, Deus vem para poder alinhar, para que a vontade dele se cumpra. Deus quer fazer coisas maravilhosas, mas é do jeito dele, não é do nosso jeito não. Então, irmãos, que a gente possa aproveitar esse tempo para meditar, buscar em Deus o que Ele quer pra gente e se posicionar para quando esse tempo passar, Ele falar e nós ouvirmos. E eu me coloco nisso também, em nome de Jesus, que eu preciso.